Vamos conversar hoje sobre a procrastinação. Então, vamos entender exatamente o que é, como é que esse mecanismo funciona, né? Como é que funciona esse processo aí de procrastinação, pensando de uma maneira cognitiva mesmo, né? Então, do funcionamento neurológico. Eu sou a Lara da Almeida, eu sou psicóloga, doutora em transtornos do neurodesenvolvimento. Aqui no meu canal eu falo sobre saúde mental. Vamos lá pra gente entender então um pouquinho melhor o que é a procrastinação. A procrastinação é quando eu adio intencionalmente uma tarefa. Então, intencionalmente eu mudo aquele prazo que eu tinha estipulado, ou eu não consigo resolver naquele prazo em que eu precisava ter feito, então que essa data aí não estava sob o meu controle, então eu preciso entregar no trabalho, ou na faculdade, ou na escola, né? Então eu tenho que me submeter a um prazo e aí eu acabo adiando essa tarefa e não consigo entregar. Ou eu acabo planejando de certa forma e eu vou encontrando ali justificativas para ir deixando para outro momento. Só que nesse caso sempre a gente vai pensar que a procrastinação ela não é preguiça, ou ela não é só isso, não é só que eu não tenho energia para fazer. Eu acabo justificando, às vezes até encontrando algumas outras justificativas para não fazer, para não cumprir naquele prazo específico, eu não consigo. Isso me traz prejuízos importantes. E isso não envolve só essa questão de disposição para fazer, envolve questões emocionais, tá? Então eu acabo evitando também aquela tarefa para sair daquele desconforto, tá? Então eu tenho às vezes pouca disposição mesmo, mas eu também tenho essa propensão a evitar porque é muito desconfortável, é sofrido, eu me sinto mal, eu tenho pensamentos que eu não vou conseguir, ou que não vai ser bem feito, que eu não vou dar conta. A gente tem que entender a procrastinação dessa forma. Ela acontece na vida, na nossa vida, em diferentes momentos. Agora a gente precisa entender se ela acontece com mais frequência, se ela traz prejuízos muito significativos. Uma coisa é que eventualmente aconteceu, acontece, vai acontecer com todo mundo. Eu tinha me planejado para fazer essa tarefa em tal dia, fazer alguma coisa pessoal, e aí eu não fiz, deixei para depois de 15 dias, para um mês, mas isso não trouxe prejuízos significativos, eu consigo lidar com isso. A gente vai ter problema quando isso acontece com uma frequência importante e isso me traz prejuízos significativos. Então, no meu desenvolvimento de carreira, no meu desenvolvimento de estudo, nas minhas relações interpessoais. Então, isso tem que ficar bem claro, tem que ter esse prejuízo significativo. Acontecer pontualmente, em alguns momentos da vida, em algumas situações, não necessariamente vai ser um problema. O problema é quando isso acontece com uma frequência significativa e vai trazer prejuízos em diferentes áreas da vida. Então, vamos tentar entender um pouquinho em relação ao funcionamento biológico, neurológico, tá? Então, como é que acontece? A procrastinação, ela acontece em um conflito em duas regiões cerebrais. Então, uma é a região da amígdala, que é responsável pelas emoções, a questão do medo, principalmente, então, controle de medo, e a outra região é o córtex pré-frontal, que é a região responsável pela tomada de decisão, tá? Então, acaba acontecendo um conflito. Eu tenho uma região que ela tá bastante responsável pelas questões das emoções e do medo, e vamos pensar que o medo, biologicamente, ele é muito importante para o nosso desenvolvimento, né? Então, que garantiu que a nossa espécie sobrevivesse, então a gente precisa ter medo, a gente precisa pela essa questão de proteção mesmo, então uma região que se desenvolveu, obviamente, que ela tem uma importância muito grande. E o córtex pré-frontal é uma região extremamente importante, principalmente para nossa sociabilidade, para as questões das relações interpessoais, então controle de impulso, eu não posso falar tudo o que eu penso, o que eu quero numa sociedade, né? Isso vai me trazer prejuízos, eu não posso fazer qualquer coisa a depender da situação, do ambiente que eu esteja, tá? Então o córtex pré-frontal, ele é uma região responsável por tomada de decisão e ele é uma região muito importante para o convívio social. E aí eu tenho um conflito, porque possivelmente nessa tarefa em que eu procrastino, essa região das emoções, que está muito relacionada ao medo, ela é ativada, e essa outra região, que é responsável pela tomada de decisão, também é. Quanto mais forte a minha região da amígdala estiver ativada, mais difícil vai ser para o córtex pré-frontal aqui assumir o controle, tá? Então, eu tenho tanto medo, eu tenho uma sinalização interna de perigo. Então, assim, se eu me expor a essa situação, eu vou correr tanto perigo que eu me afasto, eu evito a tarefa, tá? Enquanto a outra região, que é o córtex pré-frontal, vai ter essa responsabilidade aí nesse sentido de fazer com que o indivíduo tome decisões
decisão, tá? Então acaba existindo um conflito entre essas duas regiões. Então a gente precisa tomar as decisões e a gente precisaria entender se de fato existe um perigo eminente, perigo tão grande para essa região estar tão ativada, nesse sentido que faz com que eu evite tanto aquela situação. E aí, quais são então os principais motivos geralmente que a pessoa procrastina? O primeiro deles é o medo do fracasso, então eu tenho muito medo, aquilo é muito ameaçador. A segunda questão é a recompensa imediata. Eu não consigo visualizar um ganho tão rápido, né? Então, eu vou responder, eu vou fazer todo esse meu trabalho aqui, entregar esse semestre todinho para quem sabe no ano que vem eu recebo uma promoção. Essa questão mais relacionada à tomada de decisão nesse sentido de recompensa imediata versus uma recompensa a longo prazo também é uma questão importante que acaba acontecendo nesse sentido de eu consigo esperar uma recompensa mais a longo prazo ou eu busco essa recompensa mais imediata, né? Isso na pessoa com TDAH é bastante frequente. Então, eu não consigo tomar uma decisão pensando mais a longo prazo, eu acabo privilegiando aquela recompensa mais imediata, tá? Então, esse também é um motivo bem importante da procrastinação. Outra questão bem importante é a sobrecarga. Então, eu tenho uma tarefa muito grande. Então, quando eu visualizo aquela situação, aquilo tá tão grande, vai ser tão difícil, está tão inacessível às vezes, que eu tendo a me afastar mesmo. Então, eu vou evitar. Se eu tenho uma sobrecarga, né? Se eu me sinto sobrecarregada porque eu tenho uma tarefa muito grande, isso é um dos motivos também importantes que a pessoa acaba procrastinando. Tá muito difícil, vai ser muito complexo, né? Então, por isso que a gente trabalha tanto com as estratégias de vida, né? Os trabalhos, as questões do dia a dia, menores, tarefas, etc. Se a pessoa tiver essa percepção de sobrecarga, esse também é um motivo importante que ela acaba procrastinando. Por último, a falta de clareza, tá? Então eu não entendo exatamente o que eu preciso fazer, não tá bem definido o que eu preciso fazer, eu não sei como começar, então eu vou adiando. Mas eu também não sei muito bem o que eu tenho que fazer, como é que eu vou fazer, se eu posso dividir ou não, se eu preciso de quanto tempo ou não. Então a gente faz esse cálculo também, fala, nossa, tá muito confuso ou vai demandar muito, e eu acabo evitando também essa tarefa. Tem alguns motivos, são os motivos geralmente mais comuns da procrastinação, né? A gente sabe que no TDAH essa questão da recompensa imediata ela é bem importante, mas a gente sabe também que as questões relacionadas às crenças, ao medo mesmo de não me sentir capaz de realizar, ou vai ser difícil, eu vou começar de novo e eu não vou terminar porque eu sempre faço isso, né? Essas questões relacionadas às crenças e aos sentimentos e pensamentos, eles estão bastante interligados também e vão acabar trazendo bastante prejuízo e aumentando a possibilidade de procrastinação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação, que toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo.